Boa tarde, hoje iremos realizar o exame físico ao cão. Neste caso tenho comigo presente a Pantufa, uma cadela de 7 anos de idade, raçada de Border Collie. Para iniciarmos o exame físico deve-se sempre observar a postura, o estado de alerta do animal e a sua condição corporal. Procuramos também ruídos respiratórios, caso tenham ruídos na inspiração, sugere-nos uma afecção extratorácica. Caso tenham ruídos na expiração, sugere uma afecção intratorácica ou problemas na traqueia. Posteriormente, após a observação, eu diria que a cadela não possui nenhum problema respiratório e que a sua condição corporal seria um 3, porque ela também se encontra assim muito magra. Senta? Não? Pronto. Começaremos então o exame físico, o hands-on. Inicia-se o exame físico vermos o focinho deles. Olhamos para o olho, procuramos a presença de corrimento no corrimento, vemos a cor da terceira pálpebra, que temos de fechar o olho, puxar a parte de baixo para baixo e aplicarmos uma leve pressão. Posteriormente, avaliamos a mucosa nasal, procuramos a presença de rinorreia e a sua umidade. Avaliamos então a mucosa oral. Poderemos dizer que ela possui vários caninos partidos, mas isso é porque ela gosta de brincar com pedras e passeá-las, não é? Poderemos observar também os incisivos, os caninos, que se encontram partidos, os molares e os premolares. Podemos fazer também o tempo de reflexão capilar, que tem de ser sempre inferior a 2 segundos. Exatamente, muito bem. Palpamos os músculos massetas, os temporais, o cleidocefálico e o cleidocervical. Procuramos alguma dor, presença de anomalias, presença de assimetrias. Observaremos também o pavilhão auricular, tanto verticalmente como horizontalmente, procurando a presença de otites. Avançando então para a palpação dos linfonodos submandibulares. Faremos assim e quando sentirmos algo snapback para o sítio, significa que estaremos a palpar o linfonodo. Temos de ter muito cuidado porque os linfonodos submandibulares são facilmente confundidos com a glândula salivar. Poderemos posteriormente passar para a palpação dos linfonodos pré-escapulares. Quando sentirmos algo snapback, significa que estamos a palpá-los. Passando posteriormente então para a observação do tórax e dos membros torácicos, temos sempre de avaliar o tónus da coluna, avaliar se existe algum desvio, se existe algum problema, alguma dor. Avaliamos também a pelagem, a presença de ectoparasitas. Neste caso podemos dizer que esta cadela está na fase de mudança de pelo. Avaliamos então a mobilidade das patas, a presença de anquilites, se tem alguma dor quando se move. Neste caso ela não possui nenhum problema, nenhuma dor, nenhum inchaço, movendo-se muito facilmente. E procederemos agora à auscultação do cão. Na auscultação do cão deve-se fazer inicialmente do lado esquerdo. O lado esquerdo conseguimos auscultar a válvula pulmonar, a válvula aórtica e a válvula mitral. A válvula pulmonar encontra-se entre o terceiro e o quarto espaço intercostal, a válvula aórtica encontra-se entre o quarto e o quinto espaço intercostal e a válvula mitral encontra-se por volta do quinto espaço intercostal. Deve-se avaliar isso, procurando a presença de arritmias, a presença de sopros. Prontos, iremos agora proceder à medição da frequência cardíaca.
O seu batimento cardíaco mede-se durante 15 segundos, multiplicando-se depois por 4. Encontra-se nos 80 batimentos cardíacos, que é normal para cães, sendo mais acelerados em neonatais e cães de pequeno porte. Não encontrei nenhuma presença de sons de sopro, mas encontra-se sempre uma leve arritmia nos cães grandes, o que é plenamente normal, não é nenhum sinal de preocupação. O mesmo acontece quando eles inspiram, que os pulmões enchem-se de ar e fazem uma leve pressão no coração. Devemos também auscultar o campo pulmonar, dividindo em 3 partes horizontalmente e 2 verticalmente. Procuramos a presença de sons sibilantes e de sons como, por exemplo, líquido ar a passar pelo líquido. Não encontrei nenhuma presença de crepitações. Não encontrei nenhuma presença de crepitações. Deveremos também então proceder à medida da frequência respiratória, que geralmente pode-se fazer quando se está apenas a observar. A sua frequência respiratória nos parâmetros ideais encontra sempre por volta dos 20, neste caso encontra-se por volta dos 22 após os cálculos, o que é plenamente normal. Pronto, eu faço um corte. Senta. Tudo bem. Continuando, após a medição da frequência respiratória, cujos parâmetros no cão são entre os 20 e os 60 e as 40 respirações por minuto, ela encontra-se com 22 respirações por minuto, que é completamente normal em cães grandes. Passando depois então para a avaliação dos membros torácicos, que preciso que ela se ponha de pé. Obrigada. Pronto, iremos aqui palpar os linfonodos inguinais. Palparemos também os linfonodos axilares, que não devem ser palpáveis a não ser que estejam aumentados. Que é só pôr a mão assim por baixo, nunca com os dedos para não alijarmos o cão. Nunca utilizar os dedos se poderemos alijar o cão. Passaremos então para a avaliação dos linfonodos poplíteos, que se encontram na junção do músculo gastrocnêmio com o músculo semitendinoso. Mais precisamente aqui. Quando apalparmos e sentimos uma espécie de uma bolinha pequena snapback, significa que estamos a palpar o sítio certo. Poderemos também proceder à palpação abdominal, que é uma técnica que requer muita experiência. Poremos-nos assim com as mãos, sempre com a palma das mãos e nunca com a ponta dos dedos, pois poderemos aleijar o cão com a ponta dos dedos. Deveremos palpar o lobo do rim esquerdo, poderemos palpar na porção cranial do abdômen o lobo do rim esquerdo, o baço, e poderemos palpar também na porção medial a ânsa do intestino delgado, parte do fígado, e podemos palpar nos machos, caso tenham a próstata aumentada, poderemos também palpá-la. Passando posteriormente para a avaliação dos membros pélvicos, procuraremos então a mobilidade, dor, presença de anquilites. Veremos também, sempre em todos os membros, verificaremos a conformação das patas. Neste caso elas estão boas,
também devemos ver as unhas, se estão bem cortadas, se encontra bem. Sendo que é uma cadela, devemos sempre verificar como está a vulva, procurar ver o seu tónus, a sua cor, procurarmos a presença de tumefações ou malformações. Neste caso ela não apresenta nenhuma malformação, é uma cadela normal. Poderemos avaliar também o tónus anal, que se encontra bem, avaliando também depois as glândulas mamárias, sempre que é uma cadela é muito importante. Vem cá. Tudo bem. Avaliaremos então as glândulas mamárias. Temos de verificar se existe alguma presença de alguma tumefação, alguma neoplasia, algum crescimento anormal. Vemos também se há alguma a presença de lactação e devemos verificar também a sua temperatura. No fim do exame físico ao cão, vemos a sua temperatura corporal com um termómetro, geralmente é o que dá mais jeito, seria o flexível, inserindo no ânus do cão, tocando com a ponta do mesmo na mucosa, pois se não o fizermos estaríamos a medir a temperatura das fezes. Foi isso, obrigada!